Bem-vindos ao canal da Tia Pati. Eu sou a Tia Pati. E aí, meus amores, vamos estudar então? Vamos lá! Olá, meus queridos, bom dia para vocês. Como nós já falamos tudo sobre os ácidos, massacramos a matéria de ácidos, acho que não seja mais necessária a gente fazer uma revisão desse conteúdo, tá? Eu queria ressaltar para vocês apenas duas coisas que vão ser cobrados. Os ácidos, eles podem ser classificados também pela quantidade de elementos que tem na fórmula deles. Então, normalmente a gente tem fórmulas com 2 elementos, tipo HCl, HBr, são 2 elementos. A gente classifica esse ácido como um ácido binário. Ou a gente pode ter ácidos com 3 elementos na fórmula. Quando são 3 elementos, a gente classifica ele como ternário. Era isso que eu queria completar para vocês. Uma outra coisa, olha só, vamos aqui junto comigo para eu mostrar para vocês uma coisa. Então, veja bem, primeira coisa que a gente falou, então, ácidos com 2 elementos, exemplos, HBr, HCl, HI, todos eles são binários, ok? E nós temos os ácidos com 3 elementos na fórmula, tipo HClO3, H2SO4. Quando você tem 3 elementos na fórmula, a gente classifica esse ácido como ternário, ok? Agora, outra coisa importante, que na aula passada eu havia dito para vocês sobre a classificação do H3PO4, quanto à força. Eu lembro que eu falei assim, gente, se você fizer a continha de menos ali, que a gente não aprendeu que quando é oxiácido e você quer saber a força do ácido, você subtrai o número de O menos o número de H. Quando dá 1, quando o resultado é 1, o ácido é moderado. Então, eu havia dito para vocês que o ácido fosfórico ele era uma exceção, que ele era classificado como forte por alguns autores. Mas aí eu fui buscar e realmente a IUPAC considera o ácido fosfórico como um ácido moderado, tá, gente? Então, não precisa anotar ele como uma exceção, não. Tira essa anotação aí que nós fizemos na aula passada. E os outros você vai classificar normalmente. Se eu te pedir lá, H2SO4, você vai fazer a continha de menos. 4 menos 2, 2. 2 significa que ele é um ácido forte. Lembra disso? HClO. Você vai fazer a continha. Quantos O? 1. Menos 1H vai dar 0. 0 significa que esse ácido é fraco. Ou, se você tiver lá, o HMnO,
PO4. Você vai fazer 4 menos 1, 3. 3 significa que ele é muito forte, tá bom? Então, faz essa ressalva para mim aqui, só no H3PO4, que realmente ele era classificado como forte, mas ele foi modificado, tá bom? Então, hoje, eu optei por a gente começar uma matéria nova. Já que nós estamos dominando ácidos completamente, hoje nós vamos começar as bases ou hidróxidos, que são muito simples. Talvez vocês vão achar até muito mais simples que os ácidos. Então, olha só. Ácidos e bases se neutralizam. Então, ácidos, alguns deles são os fortes, são corrosivos, eles têm características, têm sabor azedo, tudo isso. As bases, a gente diz que elas têm sabor adstringente. O que é sabor adstringente? É aquele sabor de banana verde. Já comeu banana verde? Que a língua da gente fica puxenta? É aquele sabor. As bases são usadas para neutralizar os ácidos. Então, por exemplo, quando uma pessoa sofre daquele probleminha que nós falamos na sala, de refluxo, de acidez gástrica excessiva, então ela tem acidez demais no estômago, ela pode ou mudar a alimentação dela, deixar de se alimentar de substâncias ácidas, ou o médico pode também receitar um medicamento para ela. Esse medicamento é uma base, que essa base, em contato com o ácido do estômago dela, vai haver uma neutralização. Então, é do mesmo jeito como se você jogasse água no fogo. Então, a pessoa vai ter aquele alívio imediato, porque aquela acidez, aquela queimação que eles falam que dá, ela é imediatamente controlada pela neutralização que a base vai proporcionar, tá? Então, ó, se de um lado você aprendeu que o ácido é aquela substância que começa com H, que quando você coloca ele na água, que ele quebra, forma o H+, a base, gente, é aquela substância que também vai quebrar na presença de água. Só que o ácido, a gente diz que ioniza, sofre um processo de ionização. Por quê? Porque é uma quebra da ligação covalente do H com outro elemento. A base não, a gente chama de dissociação iônica. Por quê? Qual que é a diferença, Patrícia, já que os dois vão quebrar e vão formar íons? A diferença é que no caso da base, o que quebra, gente, é uma ligação iônica. Ó, vou dar um exemplo que vocês vão entender. O HCl, por exemplo. O HCl não é o H que tem um elétron, que juntou com o Cl que tem 7. Olha só, eles fizeram um parzinho aqui. E estão compartilhando esse par, certo? Quando você joga esse ácido na água, essa ligação covalente é quebrada. Quando a ligação covalente é quebrada, como o Cl tem mais eletronegatividade, ele é mais eletronegativo que o H, o que ele faz? Ele puxa para ele o elétron que era do H. Então, acaba formando o quê? O H+, que é o H que perdeu um elétron, e o Cl-, que é o Cl que ganhou o elétron do H. Então, esse processo aqui chama-se ionização. Houve a quebra de uma ligação covalente. Agora, nas bases, o processo é diferente. Olha só, quando você tem o NaOH. O Na, se você pegar lá na tabela periódica, ele tem um elétron na última camada. Ele vai ligar no O. O O tem 6. Deixa eu arrumar aqui, porque ficou meio feio aqui esses dois coladinhos. O O tem 6 na última camada. Então, ó, se o Na tem 1, ele quer perder 1, ele é um metal, lembra? Metal doa elétron. Então, ele vai fazer com o O uma ligação iônica. E depois, o O vai fazer uma covalente aqui com o H. Quando você joga essa base na água, o que quebra, gente, é essa ligação iônica aqui, ó. Quebrou
E o que aconteceu? Ó, o elétron que era do Na veio para o O e o Na perdeu. Então, por isso que vira o quê? Na+, porque o Na perdeu o elétron dele, e o OH-, porque o OH puxou o elétron do Na. Então, esse processo aqui chama-se dissociação iônica. Eu já vi várias provas perguntando qual que é a diferença de ionização e qual que é a diferença de dissociação iônica. Então, ionização é a quebra de ligação covalente. Dissociação iônica é a quebra de uma ligação iônica. Então, quer dizer que na hora que eu jogar o NaOH na água, ele vai formar primeira parte positiva, OH negativo. Se eu tiver KOH, ó, joguei na água, o que isso aqui vai formar? K mais OH menos. Ah, Patrícia, se eu tiver aqui, ó, MgOH2 na água, quebrou. Olha só, quando quebra, presta atenção. Esse 2 daqui, ele é a valência desse elemento que desceu para lá. Então, na hora de quebrar, olha, o que vai quebrar? Mg, aí você vai ver que a família do Mg é a família 2A. Então, a valência do Mg é 2. E vai formar também o OH menos. Mas quantos OH que eu tenho? Olha, 2. Então, eu tenho que pôr esse 2 aqui na frente. Então, eu tenho um Mg e tenho 2 OH. Por isso que tenho um aqui e um 2 aqui. Só que a valência do Mg é 2 e a valência do OH é 1. Vou fazer um outro diferente para vocês verem. Ó, se eu der aqui AlOH3 em presença de água, quebrou de novo. Ó, o 3 é a valência do Al. Então, o que vai formar? Al mais 3 mais 3OH menos. Tá vendo? Então, o que eu quero chamar a atenção de vocês é isso aqui, olha. Você está vendo que em todos os casos, a parte negativa que é liberada é sempre a mesma? É sempre o OH-. Por isso que o Arrhenius conceituou base da seguinte maneira, ó. É toda substância que em presença de água libera OH-, que é a hidroxila ou oxidrila, que a gente chama ela. Ok? Então, ó, trocando em miúdos, como que você vai bater o olho numa fórmula e vai reconhecer? Começou com H, é ácido. Terminou com OH, é base. Bem simples, tá vendo? Então, uma vez que você identificou sua base, você precisa classificar essa base. Como que é a classificação das bases? Olha só. Primeiro, parecida com a dos ácidos, né? Lá no ácido, a gente não classifica, primeiro, de acordo com o número de H, monoácido, diácido. Então, aqui eu vou classificar primeiro de acordo com o número de OH. Então, ó, se eu tiver KOH, tem um OH, então ela é uma monobase. Se eu tiver MgOH2, tem 2 OH, então ela é uma dibase. Se eu tiver AlOH3, são 3, então é uma tribase. Se eu tiver 4, tipo PbOH4, você vai falar que é uma tetrabase ou uma polibase. Ok? Então, é a sua primeira classificação. Na segunda classificação, você vai fazer de acordo com a força. A força, gente, está associada com essa capacidade de dissociar. Quando você joga a base na água, se ela dissociar muito, ela é forte. Se ela dissociar pouco, ela é fraca.
Porque é esse OH que forma aqui que dá a característica da base. Então, quanto mais OH formar, mais forte ela vai ser. Então, ó, as bases fortes são as bases da família 1A e 2A. Tem exceção? Tem. Tem uma exceção aqui, ó, que é o MgOH2. O Mg é da família 2A, era para ser uma base forte, mas não é. Ele é fraco. Ele é um dos medicamentos que a gente usa quando a pessoa está com acidez estomacal, que é o que a gente conhece com o nome de leite de magnésia. Não sei se vocês já viram, as mães de vocês podem ser que tenham até em casa. É igualzinho um leite mesmo, branquinho, grosso, não tem gosto de nada, ruim para danar, que a gente usa ou quando você está com queimação, ou então quando você está ruim de ir no banheiro também, quando você está sem ir ao banheiro vários dias, aí você toma como laxante intestinal, tá? Então, ó, os fortes são a 1A e a 2A, mas a 1A é mais forte que a 2A, tá? E todas as outras são fracas. Todas as outras bases são fracas. Quero chamar a atenção de vocês para uma base especial, que é essa aqui, ó. Cai em tudo quanto é prova, gente. Prova de IF, prova de PISM, cai em tudo quanto é prova essa base. Você pode perceber que a parte positiva aqui, ó, é o NH4. Não é um metal igual todas as outras bases. Olha, a parte positiva aqui é quem? O Na, o K, o Mg, o Al. É metal, tá vendo? Isso aqui não, é o NH4, é um radical. Essa base, ela é formada a partir da dissolução da amônia, que é um gás, na água. Então, eles dissolvem a amônia na água e forma essa base, que é o hidróxido de amônio, que é aquele que a gente usa para lourar os pelinhos. Um monte de gente aí não usa amônia para lourar os pelinhos. É uma base extremamente fraca. Olha para vocês prestarem atenção, ó. Apesar dela ser uma base extremamente fraca, quem já lourou os pelinhos aí com amônia sabe que quando você retira a amônia, a pele fica toda vermelhinha, não fica? Fica toda irritada. Imagina se ela fosse forte, então, arrancava pedaço, né? Então, o que eu quero que vocês guardem? Olha, o NH3 é o composto chamado amônia. A amônia é um gás na temperatura ambiente, tá? O NH4OH, que é uma base, chama-se hidróxido de amônio. Então, lá na farmácia, se você chegar e falar, eu quero comprar um hidróxido de amônio, o cara vai te benzer, vai falar assim, cruz credo, nunca vi isso. Por quê? Porque como é um nome muito difícil, eles resolveram adotar só o nome amônia, que é mais fácil. Mas você sabe que não é. O nome correto científico não é amônia. Tá bem? Além disso, tem uma outra classificação, que é de acordo com a solubilidade da base na água, se ela é solúvel ou não em água. Então, eu tenho as bases que são solúveis, eu tenho as solúveis, as pouco solúveis e as insolúveis. Então, gente, olha só, é muito parecido com a força. Olha só, quanto mais forte ela é, mais solúvel ela é em água. Então, quem é mais solúvel de todos? A família 1A. As pouco solúveis são a 2A. E as insolúveis são todas as outras bases. Ok? Então, se eu te der lá, por exemplo, olha, vamos fazer um exemplo aqui. Vou te dar o PbOH4. Vou pedir para você classificar segundo os critérios. Então, você vai ver, são 4 OHs.
Então, é uma tetrabase. Ok? De acordo com a força, você vai olhar na tabela periódica. O Pb não está nem na família 1A, nem na família 2A. Então, você vai classificar ela como uma base fraca. Se ela é fraca, ela é insolúvel em água. Ok? Vou te dar uma outra. Vamos fazer aqui o exemplo do BaOH2, por exemplo. Ó, tem 2 OHs, então você vai classificar ela como uma de base. O Ba, se olhando lá, ele vai estar na família 2A. Então, ela é uma base forte. Como é 2A, ela vai ser pouco solúvel. Ok? Então, essa parte é bem simples, tranquila demais de vocês entenderem, que é a classificação, tá? Eu fiz para a gente umas anotações para vocês terem isso guardado. Então, acompanhe aí, por favor, as anotações que depois eu vou enviar para vocês. Olha o que eu anotei aqui, ó. Então, para o Arrhenius, base é toda substância que em solução aquosa sofre dissociação iônica. Ó, muito cuidado, dissociação iônica. Liberando o ânion OH-. Uma das características das bases é o seu sabor adstringente, que amarra a boca, ou seja, diminui a salivação. Da mesma forma que os ácidos, as bases também conduzem corrente elétrica quando dissolvidas em água. Isso é importante a gente falar. Quando a base está pura, quando a substância está pura, ela não conduz corrente elétrica. Você coloca os fios lá dentro, a lâmpada não acende. Se você colocar água, aí ela não quebra. Quebrou, formou íon. Se formou íon, quer dizer que vai passar corrente elétrica. Isso vale tanto para os ácidos quanto para as bases. Os indicadores. Indicadores, lembra que nós falamos deles? São substâncias que ficam de uma cor no meio ácido e de outra cor no meio básico. Então, ó, a fenolftaleína e o papel de tornassol também mudam de cor em presença de hidróxidos. A fenolftaleína incolor torna-se vermelha e o papel de tornassol vermelho fica azul. Reações inversas às que verificamos no caso dos ácidos. E aí a gente tem aqui no cantinho, olha, a escala de pH, vamos falar dela, ó. O pH ele serve para medir a acidez e a basicidade das substâncias. Então, se a minha substância, a medida dele vai de 0 até 14. Se a minha substância tiver o pH entre 0 e 7, ela é classificada como ácida. Se o pH dela estiver entre 7 e 14, ela é básica. Lembrando que quanto mais próximo do 14, mais básica. Quanto mais próxima do 0, mais ácida. E se o pH dela for 7, essa substância é considerada neutra. Então, ó, o pH das bases fica acima de 7. Quanto maior for esse valor, mais básica a substância é. Coloquei aqui para vocês as principais bases que a gente conhece. Olha lá, o NaOH, que é conhecida como soda cáustica. Essa substância é utilizada na fabricação do sabão, do celofane, que é aquele papel de leilão, né? Detergentes, rayon, produtos para desentupir pias e ralos, e também no processo de extração de celulose nas indústrias de papel. O hidróxido de magnésio, que eu falei com vocês, ó, presente na solução que é comercializada com o nome de leite de magnésia, produto utilizado como laxante e antiácido estomacal. O hidróxido de cálcio, que é conhecido como cal hidratada ou cal extinta. Essa substância é usada na construção civil, na preparação de argamassa, areia mais cal, e na caiação, que é a pintura a cal.
vocês devem conhecer, não é? Lá no cemitério, eles não pintam os túmulos, por exemplo, com tinta, eles pintam com cal. A pessoa, quando é mais pobre, que ela não tem condições de comprar uma tinta, ela compra cal e pinta a casa dela. A casa fica toda branquinha, fica limpinho. O único problema do cal é que ele não tem a fixação da tinta. Então, quando você encosta, você fica com a pele toda branca, ele sai, né? Naquilo que encostar nele, tá? As indústrias açucareiras utilizavam o hidróxido de cálcio na purificação do açúcar comum. O hidróxido de amônio, que a gente falou, ó, essa substância é obtida em solução aquosa do gás de amônia e comercializada como amoníaco. É usado na fabricação de produtos de limpeza doméstica, na revelação de filmes fotográficos, em detergentes, na indústria têxtil e etc. O hidróxido de potássio, conhecido como potássa cáustica, é usada para alvejamento, na fabricação de sabões moles e no processamento de certos alimentos. Isso aqui é a título de curiosidade, para vocês saberem aonde a gente encontra essas bases. Aí, ó, a classificação delas, ó, igual eu falei com vocês, primeiro pelo número de hidroxilas, depois pela solubilidade, ó, os alcalinos são quem, gente? Ó, alcalinos, desculpa aqui, não é o amarelinho que eu quero o pretinho. Os alcalinos são a família 1A ou a família 1, né? Os alcalinos terrosos são a família 2A e os outros são os insolúveis. E o grau de dissociação, que é a força da base. Quanto mais dissociada ela está, mais forte ela vai ser. Então, o que falou? A insolúvel é a base fraca, porque ela dissocia pouco. E a base solúvel é aquela base forte, porque ela tem alto grau de dissociação. Ok? Então, aqui eu coloquei também a nomenclatura, mas eu não vou dar nomenclatura para vocês hoje. Hoje a gente vai falar só da classificação. Vamos devagarinho, tá? Na próxima aula eu mando para vocês a nomenclatura. Caso tenha ficado alguma dúvida, vocês me falem, por favor, que eu volto e tiro ela, tá bom? Beijo grande para vocês, cheio de saudade. Fiquem com Deus.